Olá, concurseiro! Mais uma aula de Direito Constitucional com o professor Gleiton Barreto. Hoje vamos ver um assunto muito importante que é de Seguridade Social. Assunto esse previsto a partir ali do artigo 194 da Constituição Federal. Assunto em que muito cobrado questões em provas de concurso. Bora lá? Inicialmente temos que saber o conceito de Seguridade Social e depois quais são os direitos, as sub-áreas, o tripé da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é um conjunto de ações de iniciativa. Aí começa a primeira pegadinha das provas. A iniciativa é só do poder público, professor? Não. A iniciativa também da sociedade. Isso é de suma importância quando você estiver resolvendo questões, perceber que a iniciativa é do poder público e da sociedade, pois a Seguridade Social vai tentar cobrir aí os riscos sociais, né? A famosa proteção social dos cidadãos. Beleza, vamos seguindo aqui. Que direitos a Seguridade Social vai assegurar, professor? Pois bem, aí está, né, o tripé da Seguridade Social, também muito cobrado em provas de concurso, tá? Professor, quais são as sub-áreas, né, que a Seguridade Social vai cobrir? Então, nós temos a área da saúde, a área da assistência social e a área da Previdência Social. Então, aí está o tripé da Seguridade Social: saúde, assistência e Previdência Social. Muito importante vocês estarem atentos a esse tripé: saúde, assistência e Previdência Social. Então, tenha da seguinte forma: a Seguridade Social é um gênero e nós temos aí, tá, pessoal, como espécies da Seguridade Social, saúde, assistência e Previdência Social. Vamos entender um pouquinho dessas sub-áreas. Saúde, professor. O que é que eu tenho que ficar atento sobre a saúde? Que é um direito de todos. Então, a saúde é para todos, tá? Sem discriminação alguma, tá, pessoal? Para todos. E é dever do Estado. Então, aí como um direito, tá, social de segunda geração, a saúde é uma das sub-áreas do tripé da Seguridade Social. Professor, o que é importante também eu saber? Que a saúde, tá, ela independe de contribuição. Ela independe de contribuição, assim como a assistência social. Então, para que você venha acessar a saúde, você não precisa contribuir. A exemplo, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele está aí para todos, né, para toda a população brasileira, tá? Assistência social, professor. Qual a diferença da assistência para a saúde, né? A saúde é para todos, tá? E a assistência social é para todos, professor? Não. Aí vem um detalhe importante da assistência social. A assistência social é só para aqueles que venham necessitar dela. Não é para todos. Nem todas as pessoas estarão, né, terão acesso à assistência social. Apenas aquelas pessoas que dela necessitam, tá? Então é importante esse detalhe aí com relação à assistência social. Apenas aqueles que dela necessitam. A exemplo dos idosos, a exemplo dos deficientes, né? Os idosos, por exemplo, terão direito, né, àquele benefício de prestação continuada, né, após completar aí a idade mínima, tá? Professor, mas outro dado importante que, assim como a saúde, a assistência social também independe de contribuição, exatamente, tá? Para acessar a assistência social, você não precisa contribuir. E aí são detalhes importantes que vão tentar, tá, pegar você na prova. Como, professor? Que a assistência social tem caráter contributivo? Não. A saúde tem caráter contributivo? Não. Independem de contribuição. Tanto o acesso à saúde como o acesso, tá, à assistência social. Previdência Social, professor. A última sub-área
tá? E uma das também mais importantes. Por quê, professor? Porque ela tem muitos detalhes interessantes. Por exemplo, tá? Não é para todos, apenas para os seus beneficiários, tá? Enquanto a saúde é para todos, enquanto a assistência social é para os que dela necessitam, a previdência social é para aqueles que contribuem, ou seja, os seus beneficiários, ou seja, os segurados, tá? E seus dependentes, segurados e dependentes. Ok, concurseiro? Não demole. Saúde para quem, professor? Para todos. Assistência social para quem dela necessita. Previdência social apenas para os seus beneficiários, para aqueles que contribuem através do regime geral de previdência social. Então, professor, a previdência social, tá? Ela tem a característica, né, de um regime dela. Qual é? O RGPS, né? Então, Regime Geral de Previdência Social é aquele regime dos trabalhadores, tá? Ou seja, aqueles que contribuem para o INSS, tá? E aí, o que é muito cobrado em provas, concurseiro, fique ligado, preste atenção agora. O caráter da Previdência Social, professor, ele é um caráter contributivo, caráter solidário e caráter compulsório. Preste atenção nessas dicas. Concurseiro, vamos lá de novo. Caráter da Previdência Social, contributivo, porque é para apenas aqueles que contribuem com o sistema do RGPS, com o Regime Geral de Previdência Social. Quem não contribui não terá acesso aos benefícios do RGPS. Caráter solidário. Professor, o que significa esse caráter solidário? É que você não contribui para você, você contribui para todos. Ou seja, aquele que, por exemplo, está trabalhando hoje, está contribuindo para aqueles que trabalharam lá atrás, para os aposentados. Por isso, o caráter solidário, tá? Apesar de que o projeto aí da reforma da Previdência está querendo mudar, tá, esse caráter solidário. Mas, por enquanto, para você, o que vai cair na sua prova é que a Previdência Social ela tem caráter solidário e contributivo. E compulsório, porque todo trabalhador ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Ele não tem opção, não é igual à Previdência Privada, né? Previdência privada, você tem a opção de ir ao banco, tá, e contribuir com o valor que você entender que pode contribuir. Aqui não, são regras específicas determinadas e que o trabalhador é obrigado a contribuir para o sistema. Ok, concurseiro? Então vamos lá, vamos revisar aqui, vamos entender quais são os direitos, quais são as sub-áreas, qual é o tripé da Seguridade Social. Saúde, assistência social e previdência social. O que é que eu tenho que saber, professor? Que a saúde é para todos, que a assistência social apenas para quem dela necessitar. Previdência social para seus beneficiários, para aqueles que contribuem. Ou seja, a previdência social ela tem caráter contributivo, solidário e compulsório, ou seja, é obrigado para todos os trabalhadores devem contribuir para a Previdência Social. Ok, concurseiros? Então, prestem atenção nesses detalhes, gravem esses detalhes que você, tá, vai sair muito bem nas provas. Vamos lá agora ver também a questão dos princípios, ok? Bora lá, concurseiro. Vamos falar agora dos princípios da Seguridade Social. Ou seja, quais são os objetivos que a Seguridade Social tem que cumprir. Então, o primeiro deles, tá, concurseiro, é a questão da universalidade. Então, aqui é o critério da cobertura
e do atendimento, né? Então eu tenho que saber que a Seguridade Social ela é para todos, tá, pessoal? Cobertura e atendimento, né? Então, o universo aí da sociedade. Professor, quando ele fala universalidade da cobertura, o que é que está querendo se dizer? Está querendo se dizer que a Seguridade Social vai proteger, tá, a população dos riscos sociais. Quais riscos sociais, professor? Doenças, acidente, invalidez, maternidade, reclusão e morte. Exatamente, tá, os benefícios que a Seguridade Social vai, tá, proporcionar aí para a população através, tá, da saúde, da assistência e da previdência social. O atendimento sempre, tá, integral, sempre considerando, tá, o atendimento integral para todos, tá? E aí a Seguridade Social é bom sempre lembrar, tá? Que estamos falando do gênero saúde, assistência e previdência, tá? Professor, outro princípio importante da Seguridade Social é a questão da uniformidade e equivalência de benefícios e de serviços. Então, ó, os benefícios e os serviços devem ser uniformes. Os benefícios e serviços devem ser equivalentes. Professor, quanto à questão da uniformidade, o que é que eu tenho que considerar? Que a cobertura, tá, será integral e uniforme, ou seja, tanto para trabalhadores urbanos quanto para trabalhadores rurais, tá? Então, a cobertura do atendimento aos benefícios e serviços, tá, será de forma integral, equivalente, tá, uniforme para quem? Trabalhadores urbanos e rurais. Ok, concurseiro? Com relação somente à equivalência, se eu analisar aqui a questão somente da equivalência, é que os benefícios deverão ser equivalentes, né? Então aí a gente vai analisar a questão da pecúnia, né? O aspecto pecuniário, do valor dos benefícios, tá? Então não importa se é um trabalhador urbano, se é um trabalhador rural, se é homem, se é mulher, né? Se é criança, adolescente, etc., tá? Adulto, idoso, é que será equivalente o benefício ou o serviço, tá? Será igualitário. Ok, pessoal? Então aqui é mais no sentido aí do princípio da isonomia. Tem que ser uniforme, ou seja, cobertura igual, tá? Da mesma forma para trabalhadores urbanos e rurais, e tem que ser equivalente. Não importa aí quem é que vai usufruir de benefícios ou serviços, tá? Não é porque de repente você é um trabalhador com mais condições que você vai ter um benefício melhor. Não. Não é porque você é um idoso que você vai ter um benefício melhor em detrimento de outros, tá? Então, uniformidade e equivalência para prestação de benefícios e serviços na Seguridade Social. Ok, concurseiro? Tranquilo? Vamos aí ao próximo princípio. Concurseiro, vamos lá ao princípio da seletividade e distributividade. Princípio de suma importância aí para a Seguridade Social. Com relação à seletividade, aqui nós vamos ter a delimitação do rol de prestações da Seguridade Social. Professor, não entendi. Como assim a delimitação do rol de prestações da Seguridade Social? Pois então, a Seguridade Social ela tem um valor limite para que ela possa investir em benefícios, né? Essa limitação ela está diante do princípio chamado da reserva do possível, tá? Ela confirma aí o princípio da reserva do possível. Princípio da reserva do possível, né? É um princípio que fala sobre a concretização dos direitos sociais. Como a Seguridade Social é um direito social, então vamos aplicar aqui, tá, a concretização dos direitos sociais
baseado na questão da reserva do possível, baseado no princípio da reserva do possível, ou seja, o poder público só irá atuar até onde for financeiramente possível. Então, nós temos aí o limite da concretização dos direitos sociais. Então, a Seguridade Social não vai ter infinitos, né, benefícios, não é bem assim, tá? Ele tem benefícios limitados. E é aí que vem a questão da seletividade, né? Então, vai selecionar aquelas pessoas que realmente precisam e adequar aos benefícios, tá, que elas estão precisando no momento, tá? Já distributividade, tá, é a segunda parte. Eu selecionei aquelas pessoas, tá, e adequei a um determinado benefício, agora eu preciso distribuir. Mas eu vou distribuir para quem, professor? Já que os recursos são limitados. Aí eu tenho que cumprir, tá, pessoal, o princípio da justiça social. Ou seja, nesse caso aí, eu vou distribuir, tá, já que os recursos são limitados, eu vou distribuir para aqueles que realmente necessitam. Então, ó, atendimento prioritário aos mais necessitados. Nós vamos observar isso aonde, professor? Especialmente na assistência social, tá? Na saúde. Como não dá para atender a todos indistintamente em determinados casos, vamos selecionar aqueles, tá, que mais necessitam. É a questão da distributividade. Então, na seletividade, eu vou selecionar, tá, aquele grupo que realmente vai se utilizar dos benefícios e prestações da Seguridade Social. No segundo momento, eu irei distribuir para aqueles que mais necessitam, tá? Então, toda vez que eu lembrar de seletividade, eu tenho que lembrar do princípio da reserva do possível. Ou seja, eu vou selecionar, tá, porque existe um limite financeiro. Não há como, tá, o poder público, tá, conceder tudo para todos, é impossível. Então, existe um limite. Quem vai dar esse limite é exatamente, tá, a questão do princípio da reserva do possível, até onde for financeiramente possível. Já aqui na distributividade, não, né? Selecionou, agora eu vou distribuir para quem realmente precisa. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, tá? Que é muito interessante porque, assim, se a gente pegar lá a legislação que fala sobre Seguridade Social, tá? A 8.212, a 8.213, nós vamos perceber que, num primeiro momento, tá, deve-se preservar em caráter permanente, né, o valor real de compra. Então, muitos, de forma, vamos dizer assim, até errônea, tá, entendem que sempre deverá ter aumento de acordo com a inflação, de acordo com, né, as mudanças aí financeiras. Não é bem assim, tá? O STF, tá, em um julgamento, né, e através de uma súmula, disse que, tá, o que o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios veda é a redução do valor nominal. O que significa isso, professor? Redução do valor nominal. Significa que, se um benefício hoje é pago um valor, por exemplo, de R$1.000, eu não posso diminuir para R$900, por exemplo, tá? Ele vai permanecer no mínimo R$1.000 aí. Agora, não significa que, por exemplo, se a inflação teve uma porcentagem X, eu seja obrigado a cobrir a inflação. Aí não. É isso que o STF entende. É apenas um valor nominal, né? Eu não posso reduzir um benefício que custa R$1.000, por exemplo, para 900. Tenho que mantê-lo em R$1.000. Mas, por exemplo, não há necessidade de aumentar esse benefício, tá? Sempre, a todo momento, tá? Para que ele permaneça, né, o seu real valor de compra, por exemplo, né? Parece ser um pouco contraditório, mas essa é a regra, esse é o entendimento do STF. Aí vai com base também naquele princípio, né, da reserva do possível, ou seja, o governo, né, o poder público, só vai aonde for financeiramente possível, tá? Beleza, pessoal? Então, princípios importantes: seletividade, distributividade e irredutibilidade dos valores dos benefícios. Não pode dar mole. Então, aqui na irredutibilidade, tá? Então, protege o quê? O valor nominal. Ok? Tem que ficar ligado nesse detalhe. Seletividade, professor, vou analisar o que for financeiramente possível, né? O poder público só vai atuar até onde for, tá, possível com relação ao seu orçamento.
Então, nesse caso, vamos selecionar. E distributividade, o próprio nome já diz, né? Vamos fazer justiça social, vamos distribuir para quem precisa. Ok, concurseiro? Vamos lá a mais um princípio. Vamos falar agora do princípio da equidade na participação do custeio. Esse princípio aqui é bem interessante, tá? Porque traz essa ideia de que, tá, vai depender da capacidade contributiva de cada trabalhador. Ou seja, quem contribuir, né, quem, vamos dizer assim, ganhar mais, vai contribuir mais. Quem ganhar menos, vai contribuir menos. Ou seja, vai estar de acordo aqui com o princípio da capacidade contributiva, tá? Princípio da capacidade contributiva. É aquele velho brocado do direito, ou seja, tratar, né, os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade, tá? Por quê? Porque se eu ganho mais, eu vou contribuir mais. Se eu sou o diretor de uma empresa, de repente, né, se eu sou um gerente, eu vou ganhar mais do que, por exemplo, aquele trabalhador que trabalha lá no RH, ali como assistente apenas. Então, não seria justo eles pagarem o mesmo valor, né, a mesma contribuição, tá? Então, vamos lá, pessoal, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Princípio da capacidade contributiva. Quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos, tá? Beleza? Outro princípiozinho muito importante e que, quando cai na prova, dá uma dor de cabeça, é a diversidade da base de financiamento, né? A Seguridade Social é muito ampla, tá, concurseiro? Então, ela precisa ter uma base de financiamento diversa, né? Não caberia apenas somente ao poder público, né? Já estudamos lá no início da aula que a Seguridade Social, tá, ela é responsabilidade do poder público, de toda a sociedade. Aqui não seria diferente. Então, podemos dizer que a base de financiamento ela tem um tríplice custeio, tá? Por quê, professor? Porque aqui nós vamos ter, tá, como responsável pelo custeio da Seguridade Social o poder público em geral, tá? As empresas e os trabalhadores. O poder público, as empresas e os trabalhadores. Então, de forma geral, tá, nós temos aí esse tríplice custeio. Então, ó, financiamento, tá, tríplice custeio. Poder público, empresas e trabalhadores. Professor, e de onde vêm, né, esses recursos, tá? Então, ó, os recursos vão vir do poder público, das empresas e dos trabalhadores, ó, da União, aqui com o poder público, né? Estados, Distrito Federal, municípios. Então, aí é a representatividade do poder público, né? Empresas, trabalhadores, importadores, né? Recursos provenientes de receitas de concurso de prognósticos. Professor, nunca ouvi falar disso. O que é receita de concurso de prognósticos? Então, é a famosa loteria, por exemplo, né? Aquelas apostas, né? Casa de apostas, tá? Então, tudo isso é fonte, né, de recursos para a Seguridade Social, tá? Ela não fica concentrada apenas no poder público. Então, concurseiro, tenha cuidado. Quando falar em financiamento da Seguridade Social, lembre-se, né? Tríplice custeio, público, empresa e trabalhadores. E quando falar de onde vêm os recursos, aí vem de todo o poder público, União, Estados, DF, município, empresas, trabalhadores, somos das empresas. Então tem várias bases de cálculos para as empresas, tá? Lucro líquido, por exemplo, tá? E outros. O que importa é você saber que as empresas fazem parte dessa base de financiamento aí, ou seja, de onde vêm esses recursos, tá? Então, resumindo, a gente pode dizer que financiamento é de toda a sociedade, de forma direta ou de forma indireta, tá? Então, nem sempre, tá,
será de forma direta. Por exemplo, quando é descontado diretamente do contra-cheque dos trabalhadores, aí sim. Também quando nós pagamos impostos, né? Quando nós compramos produtos, aí vai ser de forma indireta, tá? Os produtos importados, por exemplo, o importador vai pagar e nós, como consumidores, também vamos pagar de forma indireta, tá? Então, ficar ligado, financiamento de toda a sociedade de forma direta e indireta, né? Então, vai depender aqui de onde vem o recurso para você identificar, mas isso não importa. O que é que eu preciso saber, professor, que é do poder público, das empresas e dos trabalhadores? Professor, além dessas, podem ser criadas outras fontes de custeio? Sim, tá? Aí, através de lei, mas não é qualquer lei, é a famosa lei complementar, né? Através de lei complementar. Complementar, como o próprio nome já diz, é aquela lei que complementa os comandos constitucionais, tá? Só observar aí, observação importante é que, claro, né? Cada fonte de custeio ela deverá ser total. Então, posso criar um benefício? Posso, né? Novos benefícios? Posso, mas ela tem que ser proveniente de uma fonte de custeio total para que possa ser possível, né? Pagar aquele benefício, para que possa ser possível a Seguridade Social disponibilizar, tá? O benefício. Então, outras fontes? Sim, através de lei complementar. E sempre lembrando que o custeio deverá ser total, ok? Sempre o custeio deverá ser total. Então vamos lá, concurseiro, agora para alguns detalhes importantes, algumas observações importantes sobre Seguridade Social. Vamos lá, concurseiros, as observações sobre Seguridade Social. Pois bem, vamos começar com a questão da competência para legislar. Tome cuidado, porque legislar sobre Seguridade Social é uma competência. Legislar sobre Previdência Social é outra competência. E as questões costumam embaralhar essas duas competências, inverter, tá? Professor, então, quem é competente para legislar sobre Seguridade Social? Qual é a competência? Pois bem, é uma competência privativa da União. Privativa da União. Ou seja, é a União o ente competente para legislar sobre Seguridade Social. Ela pode até delegar para os estados e Distrito Federal apenas, tá? Através de lei complementar, mas é privativa da União, ok? Já a Previdência Social, a competência ela é concorrente. Ou seja, tá? É competente para legislar a União, tá? Os estados e o Distrito Federal. Então, tanto União, quanto estados, quanto Distrito Federal podem legislar sobre Previdência Social. Mas só lembrando, tá? Que a União vai editar normas gerais sobre Previdência Social. A exemplo das leis 8.212 e 8.213. E estados e DF, tá? Vão editar normas suplementares. Normas suplementares. Então, vamos ficar atento, concurseiro. Quem é competente para legislar sobre Seguridade Social? A União, competência privativa. Quem é competente para legislar sobre Previdência Social? União, Estados e Distrito Federal, competência concorrente. Lembrando, a União vai ser responsável por editar normas gerais e Estados e Distrito Federal, normas suplementares. Claro que, lembrando aquela regrinha de competência concorrente, em caso de ausência de norma federal da União, os estados e DF passam a ter competência plena para editar, nesse caso aqui, sobre Previdência Social. Beleza, concurseiro? Agora vamos para mais uma observação. Solidariedade. Professor, quando cair sobre solidariedade, o que é que eu preciso saber, tá? Primeiro, que a solidariedade é aquela questão de que
Quando você contribui, por exemplo, para a Previdência Social, você não contribui para você, tá? Você não contribui para si, você contribui para toda a sociedade, tá, concurseiro? Lembrar disso, tá? A contribuição não é para você, ok? Não é para você. Professor, então não é a mesma coisa lá da previdência privada. Não, previdência privada, tá? É outro regime, tá? Então não confunda. Aqui é o regime solidário, tá? Princípio da solidariedade, ok? E a administração da Seguridade Social, professor, como é que fica, tá? Primeiro eu tenho que saber que ela tem caráter democrático e descentralizado. Isso é de suma importância, tá? Então eu posso afirmar que a gestão, a administração da Seguridade Social, ela é para todos, tá? E está em todos os entes federados. Por isso podemos afirmar que a gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite, diferentemente do financiamento que nós vimos que é tripartite, tá? Então aqui, professor, a gestão vai ser dos empregadores, dos trabalhadores e dos, olha que aqui entra os aposentados, né? Então o aposentado ele não financia diretamente, mas ele participa da gestão lá dos órgãos colegiados, né? Representando, tá, os aposentados e pensionistas nos órgãos colegiados. E aí vem o governo, tá? Então, mais uma vez, gestão quadripartite, financiamento tripartite, tá? Tenho que lembrar que a administração tem caráter democrático e descentralizados. Beleza, concurseiro? Então essas são algumas observações. Agora vamos para a nossa conclusão. Vamos fazer aquela retomada. Vamos relembrar, tá, um pouco do que vimos hoje aqui. Pontos principais, ok? Vamos lá, concurseiro? Para nós encerrarmos aqui o assunto de hoje, Seguridade Social, tá? Vamos relembrar alguns pontos importantes. Professor, Seguridade Social, ela é feita por um tripé. Que tripé é esse, professor? Saúde, assistência social e previdência social. Tá? Tenho que lembrar que saúde para todos, assistência social para quem dela necessita, previdência social para quem contribui, para os beneficiários, né? Para os segurados e seus dependentes. Tenho que lembrar que a previdência social, tá? Ela é regida, tá? Ela tem um critério, né? Um caráter solidário, um caráter solidário, um caráter contributivo e compulsório, ou seja, né, todo trabalhador será obrigado a contribuir, tá? É solidário, como nós vimos agora há pouco, tá? Porque é para todos, você não contribui para você próprio, tá? Então eu tenho que saber, saúde para todos, assistência social para quem dela necessita, previdência social de caráter solidário, contributivo e compulsório, né? Então aqui para, né, quem se utiliza, né, da previdência social, ou seja, segurados, tá? E dependentes, tá? Tenho que lembrar que o sistema solidário, tá, pessoal? Diferentemente do que ocorre com a previdência privada, em que nós temos um sistema de capitalização, né, que você contribui para si próprio, é o fundo privado, aqui não, fundo público de previdência privada, fundo público de previdência, não é privado, tá? Então, ficar ligado, temos que lembrar sobre o financiamento da Seguridade, né? Tem base de financiamento diversificada, ele é tripartite, né? Aqui nós temos, tá, o poder público, nós temos as empresas e nós temos, tá, os trabalhadores. Então, quem financia
A base de financiamento está aqui, pessoal. Mas aí nós temos, né, vários né, formas de financiamento, tá? Através dos estados, da União, do Distrito Federal, municípios, né, trabalhadores, empresas, né, concursos e prognósticos, importadores, etc. Tá? Mas o financiamento é tripartite. Já a administração, a gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite. Então aqui nós vamos ter, tá, os empregadores, os trabalhadores, os aposentados e, tá, o poder público, o governo. Ok, concurseiros? Então, isso aqui é o geral, lembrar da questão da competência, tá? Não esquecer disso, competência, isso aí também é muito cobrado em prova, tá? Competência para a Seguridade Social é uma, competência para a Seguridade Social é uma, competência para legislar, né, sobre Previdência Social, tá, é outra. Então, competência para legislar, apenas para legislar. Seguridade Social, a competência para legislar é privativa, como nós vimos, tá? Privativa é sempre da União, tá, pessoal? E aqui, da Previdência Social é concorrente, União, Estados e Distrito Federal. Lembrando que a União terá sempre na competência concorrente, tá, a responsabilidade de editar normas gerais. E Estados e Distrito Federal, tá, normas complementares, suplementares. Beleza, concurseiro? Então não demole. Seguridade Social é para gabaritar na prova, tá? Professor, eu tenho que lembrar que no caso da Previdência Social é de suma importância, né, lembrar do regime. Qual regime mesmo, professor? De Previdência Social. Então, nós temos o RGPS, tá? Que é o Regime Geral de Previdência Social, tá? Regime Geral de Previdência Social, tá? Ou seja, o regime lá que é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tá? Em que aí, através do RGPS, nós vamos ter, né, uma quantidade aí de benefícios, né? Benefícios para quem? Para os segurados, né, e dependentes e seus dependentes, né? Benefícios. Aí nós temos, por exemplo, né, a aposentadoria, tá? Aposentadorias, tá? Nós temos vários outros benefícios, como auxílio doença, por exemplo, tá? Como auxílio acidente, como auxílio reclusão, pensão por morte, e etc, né? Então, são diversos aí os benefícios, tá, que são concedidos pelo regime geral de Previdência Social. Lembrando que as aposentadorias, nós temos aposentadorias por idade, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? E essas aposentadorias, inclusive, estão sendo revisadas agora com a reforma da Previdência, tá? Então, concurseiros, é isso que eu tinha para passar para vocês. Seguridade Social, assunto que, ao cair na prova, é isso aqui que nós conversamos com vocês, tá? Tem que gabaritar. Um abraço, concurseiros, e até a próxima.